Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro, e nós estamos fazendo o nosso caminho, o nosso itinerário de preparação para o Natal de Jesus, preparando a nossa vida, a nossa casa, revisando a nossa existência, as nossas opções, as nossas decisões, os caminhos que foram tomados, as opções que foram feitas. Tudo isso é posto à luz desse grande acontecimento que é o mistério da encarnação. O texto do Santo Evangelho desta sexta é de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. Antes vamos orar, pedindo que Deus nos ilumine para acolhermos bem a sua santa palavra. Senhor, nossas palavras são muito pobres para agradecer-te o maravilhoso dom de tua palavra escrita. Ela, ultrapassando os limites do tempo, continua a falar-nos da fé que dá sentido e alegria à vida, que abre os corações ao amor, que nos faz todos irmãos. Concede-nos, Senhor, grande amor pela Bíblia Sagrada, para que ela não seja somente um livro, mas verdadeira palavra de Deus a nós. Amém. Acolhamos a santa palavra. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos trilhando este processo de preparação para o Natal de Jesus. Nestes últimos dias estamos lendo textos do chamado Evangelho da Infância, os capítulos 1 e 2, tanto do Evangelho de Mateus quanto do Evangelho de Lucas. No texto de hoje, eu gostaria de destacar 3 pontos. Entre tantos outros possíveis, eu gostaria de dar acento a esses 3 itens. Primeiro, o casamento em Israel. O casamento em Israel, no tempo de Jesus, era feito em 2 etapas. A primeira etapa se chamava Kiddushin, eram as bodas, isto é, o casal assinava a escritura de casamento. Essa escritura era chamada de Ketuvá, e o noivo pagava o dote ao pai da noiva.
O período do Kiddushim podia durar até mesmo um ano. E os jovens, a partir do Kiddushim, a partir da escritura da Ketuvá, a partir daquele momento, os jovens eram considerados verdadeiros esposos, de tal modo que, se a mulher se unisse a outro homem durante esse tempo, ela se tornava adúltera. E se a mulher morresse, o rapaz era considerado viúvo. A segunda etapa do casamento era chamada de Nisuim, ou seja, o período das núpcias. O que significa isso? Depois do tempo do Kiddushim, realizava-se a segunda parte do casamento. Após uma grande festa de vários dias, a jovem era conduzida em cortejo até a casa do esposo e somente a partir daquele momento é que eles passavam a conviverem como marido e mulher. Maria, portanto, já era esposa de José. Havia acontecido já a primeira etapa do casamento, o Kiddushim. Mas ainda não havia acontecido a segunda etapa e, portanto, eles ainda não haviam coabitado. Um segundo elemento que eu quero destacar do evangelho de hoje, a figura de José. José, homem justo. Grosso modo, nós podemos falar na Bíblia de dois tipos de justiça, entre tantas outras possibilidades de compreensão. Quero destacar dois tipos de justiça. Um tipo, o primeiro, de caráter mais forense, digamos assim, tribunalício. Era o cumprimento positivista da lei. Em teoria, se José tivesse abandonado Maria, ele seria justo, porque estaria cumprindo plenamente a lei mosaica. Mas na Bíblia há outra concepção de justiça. José percebeu que o que estava acontecendo em Maria era vontade de Deus, era obra do Espírito Santo. Ora, diante da vontade de Deus, o que José faz? Ele cede, ele aceita, ele consente, ele permite. Ele faz todo o discernimento da situação no sonho, exatamente como faziam os antigos patriarcas lá do Antigo Testamento. José sonha o sonho de Deus, faz o discernimento do sonho de Deus. Como descendente de Davi, José coliga Jesus com a dinastia davídica, como alguém que doa a paternidade legal de Jesus. O Papa Francisco tem uma grande devoção por essa experiência. José dormindo. Ele tem uma pequena imagem de São José dormindo. É aí, quando a gente faz o discernimento do sonho de Deus, é aí que se revela plenamente a vontade do Senhor. Terceiro e último ponto que eu quero destacar. Tudo isso acontece para se cumprir a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e porás o nome de Emanuel. É interessante que, nesse texto, a criança tem dois nomes: Jesus, que significa Deus salva,
E Mateus, utilizando a citação lá do profeta Isaías, o menino também recebe o nome de Emanuel. Historicamente, Jesus nunca recebeu o nome de Emanuel. O nome de Jesus era Jesus, Yeshua. O nome era dado por um primeiro nome, a partícula ben, que significa filho, e o nome do pai. Então, Jesus era Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Só que Emanuel, na verdade, é um nome teológico. O mistério da encarnação significa plenamente Deus conosco. A identidade de Jesus, Deus salva, está em plena sintonia com o cumprimento do projeto salvífico de Deus ao longo dos séculos. O nome dado por Isaías, Emanuel, Deus conosco, também está em plena sintonia com aquilo que significa o ministério, a missão, a vida de Jesus entre nós. Ele de fato é Deus conosco, ele de fato é Deus salvando. José acorda e faz conforme aquilo que o anjo lhe disse. Aqui se revela a justiça e a obediência desse patriarca. Recentemente, no dia último, 8 de dezembro, o Papa Francisco abriu um ano especial dedicado à meditação dos mistérios de José na história da salvação. Ele é justo exatamente porque é obediente, crente e fiel. Com carinho, José recebe Maria em sua casa. Inicia o maior projeto familiar que a humanidade já teve notícia. O anjo lhe diz: não tenhas medo, José. De fato, ele não tem medo, porque o seu coração está em Deus. Que São José nos inspire a todos, especialmente a nós homens, especialmente aos pais, àqueles que são pais. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.